Existem momentos na história que não chegam por acaso. Existem datas que carregam um peso que vai além do calendário. E esse domingo, dia 22 de março, é um desses momentos. Não porque eu estou dizendo, não porque é uma moda espiritual da internet, mas porque as mensagens que Nossa Senhora deixou em Fátima em 1917 ainda estão sendo cumpridas, ainda estão se desdobrando, e o que você vai ouvir agora, quero que você ouça com o coração aberto, com disposição de ser transformado, porque essas palavras não são minhas, são o eco de uma mãe que nunca parou de chamar os seus filhos. Eu quero falar com você sobre o que Nossa Senhora previu, sobre o que ela alertou, sobre o que ela prometeu e sobre por que esse domingo específico pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual se você souber o que fazer com ele. O primeiro segredo foi a visão do inferno, uma realidade que o mundo moderno prefere ignorar. O inferno existe, não é metáfora, não é uma narrativa de controle, é uma possibilidade real para quem escolhe viver de costas para Deus. Nossa Senhora mostrou o inferno para os 3 pastorinhos e disse: "Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores." Ela não mostrou isso para traumatizar crianças. Ela mostrou para que nós adultos tomássemos uma decisão consciente sobre como queremos viver. Ver sombra te há de dizer. O segundo segredo foi um alerta sobre a guerra, sobre a Rússia, sobre o que aconteceria se o mundo não se convertesse. E aconteceu. A Segunda Guerra Mundial veio, o comunismo se espalhou. Nações inteiras foram aniquiladas em espírito e em corpo. Os erros que a Virgem mencionou se espalharam pelo mundo como ela disse que se espalhariam se não houvesse conversão. Vetá! E o terceiro segredo, esse que ficou guardado por décadas, que só foi revelado no ano 2000, durante o pontificado de João Paulo II, um homem que sobreviveu a um atentado e que reconheceu no gesto de Nossa Senhora o escudo que desviou a bala da morte. Esse terceiro segredo fala de um bispo vestido de branco caminhando em meio a ruínas de mártires, de sofrimento, de perseguição à igreja, fala de um mundo que se despedaça quando abandona Deus. Verua. E o cardeal Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, interpretou esse segredo com uma clareza que eu gosto de repetir sempre que posso. Ele disse que a palavra-chave da terceira parte do segredo é esta: penitência, 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 não análise, não debate teológico, não reforma institucional. Penitência, conversão interior, retorno ao coração de Deus, verendio. E é exatamente aqui que o domingo 22 de março entra com toda a força. A Quaresma é o tempo da penitência por excelência na vida da igreja. É o tempo em que o cristão é convidado a fazer o que Nossa Senhora pediu em Fátima: orar, jejuar, converter o coração. E esse domingo específico, o quarto domingo da Quaresma, é chamado de Domingo Laetari. Laetari em latim significa alegra-te. É o domingo da alegria no meio do sofrimento. É o domingo em que a igreja veste rosa em vez de roxo, como um sinal de que a Páscoa está chegando, de que o triunfo está próximo, de que o inverno do pecado está quase terminando. E isso não é coincidência. Isso é providência. Nossa Senhora de Fátima pediu conversão. A Quaresma pede conversão. O Domingo Laetare diz: a conversão vale a pena, porque a alegria está do outro lado. Tudo isso se encontra nesse 22 de março com uma intensidade que eu precisava compartilhar com você. Mas quero ir além do calendário litúrgico. Quero falar sobre a vida real, a sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, eu não sei o que está passando na sua vida agora. Não sei se você está bem ou se está mal.
Não sei se a sua fé está em chamas ou se está quase apagada. Não sei se você está num momento de gratidão profunda ou num momento de dúvida que dói. Mas eu sei que você está aqui. E Nossa Senhora sabe também. Ela disse aos pastorinhos que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, não como uma devoção secundária, não como uma reza de fim de terço antes de dormir, como uma entrega real, total, cotidiana. Veineado aisa mais saisava. E o que é o Imaculado Coração de Maria? O cardeal Ratzinger, citando a própria irmã Lúcia, explicou com beleza: é o coração que disse fiat, é o coração que, diante do impossível, disse sim a Deus. É o coração que não colocou a própria vontade na frente da vontade do Pai. E quando Nossa Senhora pede que o mundo se consagre ao seu imaculado coração, ela está dizendo: aprenda a dizer fiat, aprenda a confiar, aprenda a soltar o controle e deixar Deus agir. Venei equine pronuinissos. E isso é revolucionário. Numa época em que tudo é sobre controle, sobre performance, sobre aparecer e provar, a mensagem de Fátima diz o contrário. Entregue-se, humilhe-se, reze, faça penitência, confie. Parece fraqueza. Para o mundo parece fraqueza mesmo. Mas para quem já viveu isso, para quem já experimentou o que acontece quando você realmente entrega a sua vida a Deus, sabe que não existe poder maior do que esse. Você acha que as 3 crianças de Fátima tinham poder? Tinham algum recurso? Tinham influência, eram pastoras analfabetas, filhos de famílias pobres, vivendo numa aldeia que o mundo nunca conheceria se não fosse o que aconteceu naqueles campos. E o que aconteceu? O sol girou. 70.000 pessoas viram o sol girar. Um fenômeno que a ciência nunca explicou. Veipix, Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. E Nossa Senhora aparece para os simples porque os simples ainda conseguem ouvir. E você ainda consegue ouvir. No meio do barulho da vida, do trabalho, das redes sociais, das contas para pagar, dos conflitos familiares, você ainda consegue parar e ouvir a voz de uma mãe que está chamando. Esse domingo, o dia 22 de março, é um convite para ouvir de novo. Eu quero te fazer um desafio. Não um desafio difícil, um desafio de amor. Nesse domingo, reserve um momento especial. Pode ser de manhã antes da missa, pode ser depois, pode ser à noite antes de dormir. Reserve um momento para rezar o terço. Não rezar correndo, não rezar no automático, mas rezar de verdade, com cada Ave Maria dita com consciência, com cada mistério meditado com o coração, com cada conta passada como se fosse a primeira vez. Nossa Senhora pediu isso, pediu o terço, pediu que nós rezássemos o terço para a paz do mundo, para a conversão dos pecadores, para a salvação das almas. Vereis? E se você acha que rezar um terço não muda nada no mundo, eu te convido a pensar de novo. Porque a história de Fátima inteira é a prova de que a oração de 3 crianças simples sacudiu o século XX. Imagine o que a oração de um povo inteiro, de você junto com milhões de católicos ao redor do mundo, pode fazer nesse século XXI. A mensagem de Fátima não terminou em 1917. Ela continua sendo revelada, continua sendo interpretada, continua sendo vivida por aqueles que escolhem levar a sério o que uma mãe disse com lágrimas nos olhos aos seus filhos. Vernais. E as lágrimas de Nossa Senhora não são detalhe. Em várias aparições ao redor do mundo, a Virgem chorou. Imagens choraram.
E quando uma mãe chora, é porque ela está vendo algo que os filhos ainda não estão vendo. É porque ela está olhando para um futuro que dói e, ao mesmo tempo, está apontando para uma saída que existe, que é real, que é possível para cada um de nós. A saída é a conversão. Sempre foi. Continua sendo. E conversão não é um evento. Conversão não é uma experiência emocional que você tem num retiro e esquece na segunda-feira de manhã. Conversão é uma decisão cotidiana de colocar Deus no centro, de levantar de manhã e dizer: Senhor, hoje eu escolho você. De ir dormir à noite e fazer um exame de consciência honesto sobre as escolhas do dia. De receber os sacramentos com regularidade, de praticar a misericórdia com quem está do seu lado, porque quem está do seu lado também é filho de Deus. Isso é o que Nossa Senhora pediu. Isso é o que o terceiro segredo aponta. Isso é o que a Quaresma convida. E isso é o que esse domingo 22 de março pode significar para a sua vida, se você deixar. Veni prasas. Agora quero falar sobre o medo. Porque eu sei que às vezes as mensagens de Fátima causam medo. O inferno, a guerra, as nações aniquiladas, a perseguição à igreja são imagens pesadas, são realidades que assustam. E eu entendo esse medo, mas quero que você saiba de uma coisa que não pode ser esquecida em nenhuma hipótese. No fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Essa é a última palavra. Não o inferno, não a guerra, não a destruição. O triunfo do Imaculado Coração, o triunfo do amor, o triunfo da graça sobre o pecado. O triunfo de uma mãe que não desistiu dos filhos, mesmo quando os filhos se esqueceram dela. Você pode estar no momento em que se esqueceu de Deus. Pode estar anos sem se confessar. Pode estar com raiva de algo que aconteceu e que você culpou a Deus. Pode estar num casamento difícil, numa doença que não passa, num luto que não fecha. Pode estar com dúvidas que a sua geração nunca teve coragem de fazer em voz alta. E ainda assim você está aqui. Ainda assim você está ouvindo. Isso não é acidente. Nossa Senhora não desistiu de você. Ela nunca desiste. Ela está ali com um manto estendido, esperando que você chegue. Não importa o que você fez, não importa o tempo que você ficou longe, não importa a profundidade do buraco em que você caiu, ela está ali. Ela foi colocada ali por Deus exatamente para que nenhum filho se perdesse por falta de uma mão estendida. E esse domingo, esse 22 de março, pode ser o domingo em que você decide voltar para a missa com o coração aberto, voltar para o confessionário sem vergonha, voltar para o terço que você parou de rezar há não sei quantos anos, voltar para a palavra de Deus que está empoeirada na prateleira, voltar para a comunidade de fé que você se afastou por alguma mágoa que o tempo não curou sozinho. A Quaresma existe exatamente para isso, para ser o tempo do retorno. O tempo do filho pródigo que se levanta da pocilga e diz: vou voltar para meu pai. E o pai que corre ao encontro. Sempre o pai que corre. Sempre o pai com os braços abertos. Sempre a misericórdia que chega antes de qualquer merecimento. Vei, diz Essor, e Nossa Senhora é o canal dessa misericórdia. Ela não é igual a Deus, ela não substitui Deus, mas ela é o caminho mais suave, mais maternal, mais acolhedor para chegar até Ele. Santo Luís de Montfort dizia que por Maria chegamos mais fácil a Jesus, não porque Jesus seja difícil, mas porque nós, com nossas fragilidades, com nossas vergonhas, com nossas feridas, às vezes precisamos de uma mãe antes de conseguir olhar para o Pai. E ela está ali, no dia 22 de março, em todo domingo, em todo dia, com os braços abertos, com o coração que não fechou nunca. Eu sou padre há muitos anos, percorri o Brasil inteiro
Estive em praças com centenas de milhares de pessoas. Celebrei missas em catedral e em campo. Confesso gente rica e gente pobre, gente instruída e gente simples. E posso te dizer uma coisa que aprendi com cada uma dessas almas que passaram pela minha vida. No fundo de todo ser humano existe uma sede de Deus que nada mais consegue saciar. Nem o dinheiro, nem o sucesso, nem o prazer, nem a aprovação. Só Deus. E Nossa Senhora sabe disso. Por isso ela aparece, por isso ela chama, por isso ela chora, porque ela vê os filhos tentando saciar essa sede, com o que não sacia, sofrendo com o que não precisariam sofrer, se perdendo em caminhos que não levam a lugar nenhum. Nesse domingo 22 de março, a mensagem é simples. Tão simples quanto o campo de Fátima. Tão simples quanto 3 crianças de joelhos diante de uma luz. A mensagem é: ore, converta-se, confie, entregue-se. Ore o terço, converta o coração, confie no Imaculado Coração de Maria, entregue-se ao amor de Deus que nunca foi retirado de você, nem nos seus piores momentos, nem nas suas maiores falhas. Esse é o recado de Nossa Senhora para esse domingo. Esse é o recado que ela deu em 1917 e que continua valendo hoje, aqui e agora, para você que está me ouvindo com o coração apertado ou com a fé fraca ou com a esperança que teima em não ir embora, mesmo quando tudo parece desabar. Ela disse, no fim, o meu imaculado coração triunfará. E o fim já começou. Começou cada vez que alguém decide se converter. Cada vez que um pecador retorna, cada vez que uma família se ajoelha para rezar o terço, cada vez que alguém escolhe o amor quando o ódio seria mais fácil, cada vez que alguém perdoa quando a mágoa gritava para guardar rancor. O triunfo do Imaculado Coração acontece no detalhe, acontece na sua decisão de hoje. Acontece no seu domingo 22 de março. Eu te convido, com todo o afeto pastoral que tenho, com toda a urgência de quem acredita de verdade que o tempo é curto e a graça é agora, eu te convido a levar esse domingo a sério, a não deixar passar como mais um fim de semana qualquer. A reconhecer que você foi colocado nesse vídeo, nesse momento, por uma razão que talvez você não entenda completamente agora, mas que um dia vai fazer todo sentido. Deus não desperdiça nada. Cada encontro, cada vídeo, cada palavra que chega ao coração de alguém e acende uma chama que estava quase apagada. Nada é por acaso. Você está aqui porque Nossa Senhora está de olho em você. Porque ela não desistiu. Porque o Imaculado Coração continua batendo por cada filho que se perdeu e ainda pode ser encontrado. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele foi preparado com o mesmo amor e a mesma urgência desse. Clique no card, assista e continue nesse caminho de fé que você começou ou retomou hoje. Nossa Senhora está com você, eu estou com você. E Deus, que é o começo e o fim de tudo, nunca tirou os olhos de cima de você.